Depois desta apresentação de cerca de 20 minutos, vamos portanto, ter um espaço de esclarecimento de questões que surjam e vamos também preparar um resumo de 2 minutos das ideias essenciais. Queria só dar aqui também uma nota inicial de que esta sessão vai ser gravada. Portanto, se houver aqui alguma questão que, se quiserem, podem naturalmente ocultar a imagem durante a sessão. A sessão gravada e também a apresentação que vamos dar vão ser disponibilizadas posteriormente para consulta dos participantes. Depois destas notas introdutórias, se calhar então começar por introduzir aqui o tema de hoje. Como eu referi há pouco, vamos falar das principais medidas fiscais que foram introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2025. Naturalmente que, portanto, estas alterações fiscais neste momento já estão em vigor, portanto, o Orçamento de Estado já está em vigor. Face ao enquadramento político, há a possibilidade de virmos a ter orçamentos retificativos ou novas alterações legislativas, mas de qualquer das formas é o que temos e está em vigor, e portanto vamos falar sobre estas medidas. Dar também aqui uma nota de que estamos, neste momento, ainda a ter por base, para efeitos de cumprimento das obrigações fiscais do exercício de 2024, por exemplo, o IRC das empresas, que ainda vai ser entregue, ao abrigo das regras que estavam em vigor em 2024. Isto para dizer que algumas destas medidas que nós vamos aqui falar, naturalmente, as medidas são relevantes para o exercício de 2025, embora ainda estejamos aqui um bocadinho com a cabeça também em 2024. Eu, se calhar, então, ia projetar a nossa apresentação e pedia depois só que confirmassem se estão a visualizar. Sim, Augusto. Obrigado. Eu fazia, portanto, aqui em termos daquilo que são os temas que estão previstos para a sessão de hoje, um breve resumo, não é? Daquilo que também foi as medidas fiscais contempladas no Orçamento do Estado para 2025. Portanto, nós temos aqui algumas medidas que eu diria tímidas, não é? De aumentar um pouco a competitividade fiscal das empresas ao nível de taxas e de benefícios fiscais. Temos aqui uma tendência de medidas com vista à valorização salarial, e vamos falar um pouco disso, portanto, quer ao nível de benefícios fiscais, quer ao nível de medidas em sede de IRS, e depois temos uma série de outras medidas mínimas, mexidas de pormenor, ao nível quer dos impostos indiretos, quer ao nível do cumprimento de algumas obrigações fiscais. Portanto, isto em termos muito sucintos, é este digamos assim, a nossa agenda para os próximos 20 minutos. Começando então pelas medidas em sede de IRC. A primeira nota é para a descida da taxa do IRC, de 21% para 20%. Relativamente às pequenas e médias empresas e para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável, portanto, a taxa reduzida aplicável passa de 17% para 16% e, naturalmente, também esta redução da taxa geral de IRC é refletida nas taxas de IRC aplicáveis às empresas com sede nas regiões autónomas, nas respectivas taxas aplicáveis nessas regiões. Uma medida relevante que foi introduzida para o Orçamento de Estado tem a ver com alterações ao nível da tributação autónoma. E nós começamos aqui por falar das alterações
relacionadas com as despesas com viaturas ligeiras de passageiros. Aqui há uma redução das taxas de tributação autónoma, mas mais importante, diria, do que a alteração das taxas, porque a redução é pouco significativa, mais relevante, como eu estava a dizer, são os novos limites de referência para a aplicação de cada um destes escalões de tributação autónoma, em que, portanto, há aqui um aumento relevante do custo de aquisição das viaturas, que é considerado para efeitos depois dos diferentes escalões de tributação autónoma. E, portanto, para dar uma nota relativamente à taxa mais baixa, dos 8%, o valor de aquisição de referência passa para 37.500 euros, quando antes era 27.500 euros. Portanto, e aqui estamos a falar essencialmente das viaturas movidas a combustíveis fósseis tradicionais. Depois, também ainda ao nível da tributação autónoma, destacamos aqui uma alteração relativamente ao conceito de despesas de representação, em que ficam excluídas deste conceito de despesas de representação os encargos com espetáculos oferecidos a clientes, fornecedores ou outras entidades terceiras à empresa. E, portanto, isto significa que a oferta de espetáculos deixa de ter sujeição à tributação autónoma, porque não é considerada despesa de representação. Portanto, aqui a mensagem principal, que nós costumamos dizer, é deixamos de oferecer vinhos e passamos a oferecer espetáculos. Depois, dar também aqui uma nota sobre uma regra de, digamos assim, não agravamento das tributações autónomas em caso de prejuízo fiscal. Em anos anteriores, nomeadamente até 2023, já houve uma regra semelhante em que afastava a penalização em 10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma quando as empresas tinham prejuízo fiscal em determinadas circunstâncias. Ora, este desagravamento volta agora em 2025, sendo que o requisito é ter havido lucro tributável pelo menos num dos 3 períodos de tributação anteriores. E, portanto, mesmo que haja prejuízo em 2025, se não houve, se algum dos anos anteriores houve lucro tributável, então este agravamento não se aplica. Aqui uma nota final sobre esta regra, e que tem a ver com o exercício de 2024. Portanto, em 2024 não é aplicada nenhuma norma de desagravamento e, portanto, as empresas que registrem prejuízos fiscais em 2024 têm, de facto, este agravamento dos 10% nas taxas de tributação autónoma. Uma última nota ao nível do IRC e que tem a ver com os seguros de saúde e doença a favor dos trabalhadores. Portanto, aqueles seguros que sejam disponibilizados aos trabalhadores e que cumpram os critérios daquilo que se chamam as realizações de utilidade social, portanto, que sejam atribuídos com caráter geral a todos os trabalhadores e com base em critérios objetivos e idênticos para esses trabalhadores. Não só esses prémios de seguro são dedutíveis para efeitos do lucro tributável em IRC, como também os respectivos custos são majorados em 20%. Portanto, temos aqui um incentivo adicional à disponibilização destes seguros aos trabalhadores. E, portanto, estes são, resumidamente, as principais alterações em sede de IRC. Como podemos ver, o Orçamento de Estado de 2025 foi, de facto, parco aqui em termos de alterações em matéria de IRC. Aqui vamos, de seguida, dar destaque, então, a alguns benefícios fiscais que ou que foram alterados ou criados agora com o Orçamento de Estado para 2025. Em primeiro lugar, revisitar este incentivo à capitalização de empresas. Este benefício, portanto, foi criado em 2023, na altura substituiu, portanto, os benefícios que era a dedução
por lucros retidos e reinvestidos e a remuneração convencional do capital social. O racional deste benefício fiscal, e recuperando aqui um pouco as ideias, é que seja, portanto, como o próprio nome indica, incentivada a capitalização das empresas, e este benefício materializa-se numa dedução ao lucro tributável, portanto, ao lucro sujeito a IRC, que corresponde, digamos assim, a uma remuneração implícita daquilo que sejam os capitais próprios da sociedade. E quais é que foram então as novidades para 2025? Há aqui um reforço deste incentivo, em primeiro lugar, porque a forma de determinação do benefício, que consiste na aplicação de uma taxa de juro, que é a taxa média Euribor a 12 meses, acrescida de um spread, ao tal valor dos capitais próprios elegíveis. Esta taxa, havia uma distinção entre o spread que era aplicável às grandes empresas e às pequenas e médias empresas. Este spread agora é uniformizado e passa a ser de 2 pontos percentuais para todas as empresas e, portanto, eu diria que relativamente às grandes empresas há aqui um benefício, porque o spread para estas antes era 1,5% e agora passa para 2%. Depois, temos ainda um reforço deste benefício em 2025, que resulta da dedução anual deste ano ser majorada em 50%. Portanto, o que estava previsto é que a majoração fosse apenas de 30% em 2025 e o Orçamento de Estado para 2025 então prevê a majoração em 50%. Portanto, estas são as principais alterações. Há de facto aqui um reforço deste benefício. E resumindo, portanto, aqui o que é relevante são os tais aumentos de capitais próprios líquidos, dentro dos aumentos que são elegíveis e que podem incluir entradas em dinheiro, podem incluir conversão de créditos em capital ou também a aplicação ou a retenção dos lucros passíveis de distribuição, seja por transferência para resultados transitados ou para reservas. E nós depois vamos também disponibilizar nesta apresentação um breve exemplo, um caso prático do cálculo deste incentivo à capitalização de empresas. Por razões que se prendem com o tempo desta sessão, não vale a pena, se calhar, agora estarmos aqui a percorrer o caso prático, mas fica disponível. Depois, um outro benefício que queremos dar destaque tem a ver com o incentivo à valorização salarial. Este incentivo à valorização salarial, portanto, também já existe para 2024, portanto, foi criado para 2024, mas tem aqui uma reformulação significativa para 2025. Um primeiro aspecto importante é que este benefício continua a estar dependente dos trabalhadores estarem abrangidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, este continua a ser um requisito essencial para este benefício. Quais é que são então as novidades para 2025? Por um lado, a majoração dos encargos que resultam destes aumentos salariais passa a ser de 200% em vez de 150%, e depois a forma como se determina se existe ou não esta tal valorização salarial é alterada de forma significativa. Deixamos de ter uma aferição do que era chamado leque salarial, para então passarmos a ter aqui essencialmente duas condições. Por um lado, o aumento da retribuição base anual média da empresa, portanto, de todos os trabalhadores, com referência ao ano anterior, tem que ser pelo menos 4,7%. E depois, relativamente aos trabalhadores que estão abaixo dessa retribuição anual média, estes trabalhadores individualmente têm também que ter um aumento de 4,7%. Portanto, esta é a nova fórmula, digamos assim, de aferir se estão reunidas as condições
para aplicar então o benefício. E, como eu disse no início, o benefício é uma majoração dos custos com estes aumentos e, portanto, os aumentos salariais depois têm uma repercussão no custo para efeitos de determinação do lucro tributável em 200%. Portanto, esta majoração ou montante máximo dos encargos majoráveis por trabalhador continua a ter um limite, que é 5 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Portanto, depois, entrando aqui, se calhar, em mais alguns benefícios fiscais, só dar aqui algumas breves notas. E, portanto, que foi prevista a aplicação da taxa reduzida de IRC de 5%, para as entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, tendo sido estendido o prazo até ao final de 31 de dezembro de 2026 para esses licenciamentos. Depois, dizer que continua em vigor, portanto, é prorrogado para o ano de 2025 um regime extraordinário de apoio a encargos suportados na produção agrícola. Portanto, isto inclui majoração de custos, por exemplo, com determinados produtos necessários, e depois também dar nota que são prorrogados uma série de outros benefícios fiscais e, portanto, que se mantêm em vigor em 2025. Uma nota para um benefício que não foi renovado para 2025 e que é um incentivo ou um benefício que havia para compensar o aumento dos consumos com eletricidade e gás natural. Portanto, este benefício é aplicável ainda em 2024, mas não está previsto que depois continue para 2025. Portanto, estas são também algumas notas ao nível de benefícios fiscais relevantes para as empresas. E vamos agora, depois, falar aqui de um benefício fiscal que é mais na perspectiva de ter vantagens em sede de IRS para os sócios. De qualquer das maneiras, é relevante para as empresas na perspectiva de recapitalização. E, portanto, nós tínhamos já um benefício fiscal portanto, em sede de IRS, no caso de entradas de capital em dinheiro a favor da sociedade. A novidade para 2025 é que este benefício passa a ser aplicável a qualquer empresa. Antes, ele estava previsto apenas para as situações das empresas que estivessem numa situação de perda substancial do capital social, de acordo com o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, havia uma limitação do espectro de aplicação deste benefício, agora passa a ser aplicável a qualquer empresa, com exceção daquelas que estão sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões. Portanto, o benefício em que é que consiste? Permite uma dedução ao IRS até 20% das entradas para abater ou aos dividendos recebidos, aos lucros recebidos, ou abater às mais-valias geradas na venda das participações. E com isto entramos então também em algumas medidas mais específicas do IRS, e vou já passar a palavra aqui ao meu colega Hugo, que naturalmente têm relevância para as empresas na perspectiva em que permitem otimizar algumas situações e dessa forma também assegurar a retenção e a atração de talento. Hugo. Muito bom dia a todos. Fazendo aqui uma ponte, eu creio que já estão a visualizar o meu ambiente de trabalho. Por favor, peço que dê algum feedback. Sim, estamos a ver. Ótimo.
Pronto, então fazendo aqui uma rápida ponte com esta última secção apresentada pelo Augusto, vamos aqui os dois primeiros slides, são também referentes a benefícios fiscais, só que efetivamente estes benefícios são apenas aqui na sede das pessoas singulares a nível de particulares, e então aí o respectivo enquadramento aqui na secção de IRS. Então, o primeiro benefício que nós vamos falar, efetivamente, aquele se calhar que é o mais mediático, deixa-me se calhar o melhor é ocultar aqui mesmo esta janela. Aquele que é, se calhar, o mais mediático, prende-se com o IRS jovem. Efetivamente, comparando, podemos dizer que é, se calhar, uma segunda versão deste benefício. Nota-se aqui uma evolução significativa a nível desses mesmos benefícios para os respectivos contribuintes, neste caso, pessoas singulares. Este regime é aplicável não só a rendimentos do trabalho dependente, mas também a rendimentos da categoria B, ou seja, por exemplo, a prestações de serviços. Uma das principais alterações foi o aumento aqui da abrangência de 5 para 10 anos. Depois no slide seguinte vamos ver efetivamente assim um impacto maior desta alteração. A isenção passa a ser aplicável ao período de 10 anos após o contribuinte começar a oferir rendimentos da categoria A ou B, desde que não seja considerado dependente, ok? Desaparece também uma condição que obrigava o contribuinte a poder beneficiar deste regime após a conclusão de um determinado ciclo de estudos, deixa de haver essa obrigatoriedade, ou seja, quando o contribuinte deixa de ser dependente e passa a oferir rendimentos da categoria A ou B, poderá, este regime é uma opção, poderá a partir daí optar por este regime. Como vamos ver também no slide seguinte, temos aqui também um upgrade, uma melhoria do valor até o qual não há tributação em sede de IRS. E este regime, como referimos, não é aplicável nos anos em que não tenham sido obtidos rendimentos da categoria A a B. Isto é importante, e agora que temos aí o prazo para a entrega das declarações de IRS de 2024 à porta, importa referir que este novo regime só é aplicável aos rendimentos oferidos durante este ano, ou seja, não é aplicável ao que se vai declarar a partir do próximo mês de abril. Daí é importante, por exemplo, quem não possa beneficiar do regime anterior, se calhar poderá ser relevante eventualmente continuar, se tiver alguns rendimentos oferidos este ano, que rendimentos esses que não sejam muito relevantes, continuar como dependente do seu agregado familiar, digamos assim, para não desperdiçar um dos 10 anos que tem direito aqui no âmbito do regime. Aqui, através da ajuda desta tabela, podemos efetivamente ver assim, algumas das vantagens significativas que esta nova versão do regime traz para o contribuinte. Desde logo, tínhamos uma abrangência apenas de 5 anos que passa para 10 anos. Podemos ver, por exemplo, até ao 7º ano ainda temos aqui 50% dos rendimentos que não são tributados. E o mais interessante é que o valor máximo até o qual o rendimento não está sujeito à tributação em sede de IRS, agora nesta nova versão do regime é fixo e até ao 10º ano mantém-se num valor de quase 29 mil euros, que é um valor bastante atrativo para tentar que os nossos jovens se mantenham no nosso território. Contudo, existem algumas exclusões a este regime, ou seja, contribuintes que estejam a beneficiar do regime do residente não habitual ou do IFICI, que basicamente há quem apelido do RNH 2.0, se bem que sejam este IFICI é bem mais restrito. Também não é aplicável a quem esteja a beneficiar do programa Regressar. Basicamente, este programa permite uma dispensa de tributação de 50% dos rendimentos de IRS para quem já tenha sido residente no passado, mas não nos últimos 5 anos, ou seja, tenha sido residente em Portugal, tenha ido para o estrangeiro, tenha lá permanecido 5 anos e agora volte, também pode beneficiar de uma dispensa de 50% dos rendimentos sujeitos a IRS e que, obrigatoriamente, para beneficiar deste regime no IRS jovem, tem que ter a sua situação fiscal regularizada. Atendendo ao facto de haver aqui um regime aplicável em 24 para os rendimentos, agora da entrega da declaração, e para quem possa usufruir de hora em diante do regime de 25,
a autoridade tributária vem considerar que, efetivamente, para aqueles contribuintes que no passado, mas que ainda que são integrados no regime agora do RNH, mas que no passado já tenham feito descontos no âmbito da categoria A ou B, basicamente para saber em qual destes escalões vai ser integrado, basicamente é fazer a conta ao número de anos em que já fez descontos no âmbito da categoria A ou B. Por exemplo, se fez descontos durante 5 anos, então passa a ser enquadrado no sexto ano para a obtenção para o cálculo do valor da percentagem até o qual o seu rendimento não está sujeito a IRS. Um outro incentivo prende-se aqui com, digamos assim, apelidado o 15º mês. Este incentivo também teve aqui uma melhoria relativamente a 2024. O ano passado só era aplicável a gratificações de balanço. Este ano também já é aplicável também, por exemplo, a prémios de produtividade ou de desempenho. Okay? Ele está sujeito a um limite máximo de 6% da retribuição da base anual do trabalhador. Temos aqui duas condições que têm que ser observadas, que foram também referidas há bocado pelo Augusto no âmbito do incentivo à valorização salarial. Basicamente tem que haver aqui um aumento de 4,7% para a média dos salários anuais da empresa, e aqueles que estão abaixo dessa média, todos eles têm que obrigatoriamente ter este aumento de 4,7%. Está também estipulado a aplicação de uma taxa de retenção na fonte sobre estes rendimentos, isto para salvaguardar que efetivamente chega-se ao final de 2025, e importa aqui também referir que este incentivo só é válido para importâncias atribuídas durante 2025, seja a trabalhadores, seja membros dos órgãos estatutários, mas para garantir que efetivamente que esta regra seja observada até ao final de 2025, o legislador tem aqui uma salvaguarda que diz que estes rendimentos, se efetivamente forem cumpridos os requisitos, estão sujeitos a uma dispensa de IRS, mas para garantir, se efetivamente os requisitos não forem cumpridos, há retenção na fonte, e depois, efetivamente, se os requisitos forem cumpridos, depois haverá esse alívio, digamos assim, na entrega, depois, no acerto da entrega da declaração dos O3, neste caso, em 2026. Uma nota curiosa, que o legislador vem dizer que estes prémios, que estas gratificações, no próprio Orçamento de Estado, não estão sujeitos a incidência para efeitos de segurança social, peço desculpa, quando é curioso porque o próprio Código Contributivo também já estipulava que algumas destas gratificações, principalmente as gratificações de balanço, não estão sujeitas à segurança social, até já por falta de regulamentação específica. Mas ainda assim ficou aqui uma ressalva na própria Lei do Orçamento de Estado para 25, relativamente à não incidência de segurança social. Muito rapidamente, quando atribuído a título de cartão, tivemos aqui um novo ajuste do valor do subsídio de refeição, ou seja, passa agora para 10,20 € o valor até ao qual não existe sujeição para efeitos de IRS. A nível de categoria B, nomeadamente às retenções na fonte feitas sobre, no caso, as prestações de serviços abrangidas pela tabela do artigo 151 do Código do IRS, a taxa de retenção da fonte decresce 2 pontos percentuais, nomeadamente de 25% para 23%. A nível de IVA, vamos ver muito rapidamente, em 2 slides seguintes, as alterações a nível do Orçamento de Estado, digamos, foram paupérrimas, mas não foram na última semana. Depois vamos falar depois rapidamente, se tivermos aqui algum bocadinho de tempo. Ou seja, o legislador não trouxe nada de significativo no Orçamento de Estado, fosse um motivo, mas agora efetivo, estamos a ver nos últimos dias vários diplomas com matérias interessantes e significativas a nível de IVA. Então, a nível do Orçamento de Estado, foi feita uma clarificação, excluindo os velocípedes, sejam eles com ou sem motor, da regra de exclusão do direito à dedução, okay? Tanto na aquisição como manutenção e uso destes velocípedes. Foi também aplicada uma isenção até ao final do ano sobre os adubos, fertilizantes e corretivos de solos, assim como para a venda de produtos para animais estes que sejam destinados à alimentação humana. Também 3 medidas de redução, neste caso de redução para a taxa mínima de IVA, os acessos aos espetáculos de tauromaquia, também os produtos, a aquisição de produtos alimentícios destinados a lactentes ou então a crianças com pouca idade que entretanto tenham deixado de ser lactentes, bem como na aquisição
de equipamentos destinados a operações de socorro e salvamento. Outras medidas que se mantêm muito rapidamente, mantém-se as contribuições, seja para o audiovisual, o setor bancário, que é esta taxa adicional, o setor energético, da indústria farmacêutica, assim como para fornecedores de dispositivos para o SNS. Houve também uma pequena atualização dos escalões de IMT e mantém-se também em vigor uma lei cuja abrangência temporal, quando essa lei foi implementada em 2021, sobre a isenção do imposto de selo na renegociação de créditos por particulares junto da banca. O Orçamento de Estado para 2025 veio dizer que essa dispensa de imposto de selo continua a ser aplicável durante este ano. Temos estas aqui 3 situações que basicamente já têm sido quase já um clássico de orçamento após orçamento que se verifica o respectivo adiantamento, são eles a valorização dos inventários, as faturas eletrónicas, que mantém-se até ao final deste ano, aquelas que são emitidas em PDF, continuam a ser consideradas como faturas eletrónicas, assim como o fecheiro SAF da contabilidade depois irá auxiliar no preenchimento da respectiva IES, só será aplicável, pelo menos de acordo com a informação que há agora, resta saber se para a próxima não haverá novo adiamento, ao período de 2026, cuja entrega só será em 27. E com isto concluímos. Não sei, Augusto, se temos aqui algum tempo ainda para falar um bocadinho destas novas medidas de IVA que saíram esta semana. Augusto, tens o microfone desligado, Augusto, desculpa. Obrigado. Sim, e eu estava a dizer que se calhar estas medidas que têm vindo a ser publicadas, já não no âmbito do Orçamento de Estado, mas durante o ano de 2025, e mais algumas que ainda possam surgir entretanto, são merecedoras de inovação da FK 220. Mas podemos deixar só aqui breves notas, uma vez que até são relativamente recentes, sobre algumas portanto, medidas, como eu estava a dizer, que foram publicadas recentemente. Portanto, ainda ontem, um diploma que introduz mais de 20 medidas de simplificação. Portanto, o governo já tinha anunciado há algum tempo as tais 30 medidas de simplificação, portanto, foram postas em lei algumas dessas medidas. E que passam, por exemplo, por eliminação de alguns anexos da IES, uniformização, harmonização de prazos, etc. Depois, ainda também durante esta semana, foram publicados 3 diplomas com alterações ao nível do IVA. E, portanto, desde regras de localização de prestação de serviços, o regime especial de tributação de bens em segunda mão, o aumento do limite do volume de negócios para efeitos do regime de IVA de caixa e também alterações no regime de isenção, alargando a pequenas empresas, mesmo com contabilidade organizada. Portanto, ainda se esperam, nos próximos tempos, mais algumas alterações. Falou-se, portanto, em alterações também ao procedimento e processo tributário e talvez a introdução dos grupos de IVA durante 2025. Portanto, vamos estar atentos aqui a estas novidades e, na medida do possível, também partilhando com todos. Este era mais ou menos o conteúdo e não excedemos muito os 20 minutos, mas era difícil. Agora abrimos então um período de esclarecimentos para discutirmos em mais detalhe alguma das medidas que abordámos ou outras questões que tenham. Bom dia, é Maria Martins da Safárida. Eu tenho Olá, aqui uma Maria. dúvida. Olá. Eu tenho aqui uma dúvida que sei, portanto, que tem vindo a persistir, que tem a ver com a parte do IRS.
a minha pergunta é se já está esclarecido a situação do intervalo de tempo de paragem dos colaboradores, ou seja, um colaborador que estiver 1 ano ou 2 anos desempregados, e se estivesse a correr esse prazo, se ele perde ou não o direito aos 2 anos que esteve sem descontar. Mas em que... IRS jovem. Efetivamente, Maria, ainda não saiu nenhum ofício circulado, saiu um sobre esta matéria, mas apenas para efeitos de retenções. O regime diz que o prazo de 10 anos não conta nas situações em que não ofira rendimentos ou então esteja considerado como dependente. Eu diria que dentro desses 10 anos, ou seja, até ao limite de 35 anos de idade, se efetivamente durante esse prazo, se não houver rendimentos da categoria A nem B, que não contará para efeitos dos 10 anos que pode usufruir do regime. Existia essa dúvida na ordem, quando eu tive a reunião com a ordem dos técnicos oficiais de contas, e ele efetivamente estavam na dúvida que antes não conta, mas no meio, se existia ou não a interrupção. Eu queria perceber se já tinha havido alguma... Pois, efetivamente, infelizmente ainda não tinham Ainda nada não da sei. autoridade tributária que pudesse esclarecer essa matéria. Sendo um regime, além dessa questão, deverá levantar outras mais. Continuamos a aguardar que efetivamente depois seja prestado algum esclarecimento a nível de instrução administrativa pela autoridade tributária. Ok, tá. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Bom dia, João Pontes da CASSE. Eu tenho uma questão relacionada com o incentivo à valorização salarial, que pressupõe, segundo eu percebi, fazer parte de um acordo coletivo de trabalho, correto? A minha questão é se, por vezes, as empresas não têm uma associação clara, um acordo coletivo de trabalho, mas depois existe a alocação ao acordo coletivo de trabalho por, agora esqueço-me a designação, não é associação, é por dedução, presumo eu, ou seja, aquelas empresas que não estão associadas de forma clara a um acordo coletivo de trabalho, existe um setor por defeito que as representam por associação, vá, não é por associação, é por dedução, vá. Não sei se isto vos diz alguma coisa. Ou terá que ser mesmo um instrumento claro de coletivo de trabalho? Sim, é assim, o que está. Nós não conhecemos nenhuma interpretação concreta sobre a questão que está a colocar, não é? Ou seja, o que nós podemos dizer é que o que resulta da lei é claro no sentido em que obriga a que os trabalhadores estejam abrangidos. O que me parece que pode estar aqui em discussão é se, do ponto de vista da legislação laboral, se considera de alguma maneira que os trabalhadores possam estar abrangidos, Ok, ainda que, como estava a dizer, por dedução ou por indiretamente se considerar que se exatamente. aplica, não é? Portanto, eu acho que isto aqui extravasa já um bocadinho aquilo que é a própria lei fiscal, porque ela está redigida, diz claramente que é abrangidos por acordo coletivo de trabalho. Sim. Agora, se nós conseguirmos de alguma maneira demonstrar que os trabalhadores, por indução, por outra razão, do ponto de vista daquilo que é a legislação laboral, se podem considerar abrangidos, poderemos ter bases Sim. Nós na para altura, sustentar isso, não é? nós na altura tínhamos colocado essa questão no âmbito de uma situação de rotina do ACT que houve na nossa empresa, e de facto nós colocámos essa questão ao nosso advogado, e ele depois indicou-nos qual é que era o acordo coletivo de trabalho por analogia, que nós estaríamos abrangidos. Basicamente era isto. Agora não me recordo exatamente o termo, mas pronto, eu certamente terei aqui depois forma de associar isto, ou seja, de chegar lá.
Certo. Esta questão já se colocava, portanto, do ano de 2024, não é? E não sei se para esse ano foram verificados os restantes requisitos do incentivo pela empresa, nomeadamente a questão do tal leque salarial e dos aumentos que estava previsto de acordo com a redação anterior, que, como vimos, é diferente da que agora está para 2025. Mas a nossa sugestão aqui, até porque pode ser relevante e eventualmente até um pedido de informação vinculativo bem sustentado à autoridade tributária, não é? Pois. Ou seja, Outra se questão. verificaram as restantes condições, acho que, portanto, não se perde Sim. nada. Ok. Outra questão. Portanto, este aumento terá um efeito, segundo eu percebi, de 200% na matéria coletável, em custo, não é? Uhum. Muito bem. Para Ok. 2025. Exatamente. No ano seguinte já não se aplica. Portanto, é só no ano de 25, no ano de aplicação deste aumento, não é? Sim. Em 2024 era 150%. 50% de majoração. Ok. Muito obrigado pelo esclarecimento. Mais alguma questão? Muito bem. Evidentemente. Na ausência de questões, podemos terminar aqui a sessão. Estamos naturalmente à inteira disposição para podermos trocar ideias sobre estes temas e esclarecer qualquer dúvida posteriormente. Portanto, tem os nossos contactos. Resta-nos agradecer mais uma vez o interesse e a participação. Esperamos que tenha sido útil. Muito obrigado e um bom dia, então. Obrigada. Bom dia, obrigado. Bom Bom dia, dia, obrigada. obrigada. Obrigada, bom dia.